E uma onda, ó, o interessante de uma onda, você nunca pode localizar ela com extrema precisão no espaço. Sabe? Uma partícula, você pode localizar ela exatamente aqui. Então ela está no tempo t, né? Ela está na posição x. Você pode construir o sistema de coordenada no tempo t, eu acho a partícula aqui nesse ponto x. Mas quando ela é uma onda, não dá, porque uma onda, ela expande no espaço. Ela tem uma região onde você pode encontrá-la. Uma região expandida. Então, isso dá um problema para o físico que vai demonstrar o chamado princípio da incerteza. Isso, quando fizeram uma pergunta para o Einstein, né? Ah, mas essa história da física quântica é muito engraçado. Porque se você perguntar se o elétron está parado, você responde, eu respondo não. Então você pergunta, então ele está andando? Você fala, não. As duas afirmações estão corretas. Porque se você não consegue determinar com precisão a posição do elétron, num determinado tempo, então você nunca pode dizer se ele está parado ou não. Você nunca pode afirmar. E você também não pode afirmar que ele está em movimento. Ele pode estar parado. Então esse é chamado princípio da incerteza. Quando você tira uma medida, você tem uma imprecisão na medida que, na física quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é o delta x, delta t, né? É maior ou igual a h sobre 2 π, né? Tem uma imprecisão nas medidas. E essa imprecisão começa a dar esses problemas. Aí o Einstein começa a falar, poxa, mas a natureza não joga dados. Ou é ou não é. Então tiveram que criar aí uma maneira de descrever fenômenos dentro da física quântica estatísticos. Pode ser que esteja andando. Qual a probabilidade dele estar andando? É tanto. Qual que é a probabilidade dele estar parado? É tanto. Então, devido a essa característica ondulatória da partícula, você teve que construir uma matemática estatística para descrever fenômenos quânticos. E não mais objetivo, como era a mecânica newtoniana, precisa. Então aí se desenvolveu uma física de probabilidades. Se você pergunta, aonde está o elétron ao redor do átomo? Eu nunca sei. Sabia? Com precisão. Eu só posso dizer, é provável que ele esteja nesta região. Existe uma grande probabilidade de ele estar aqui. Mas aonde nessa região? Nevermore. Então significou o seguinte para os físicos clássicos. A física não era mais uma realidade objetiva. Ou seja, o universo não era mais uma realidade objetiva. Que eu podia medir, confirmar, provar e demonstrar. As respostas no núcleo atômico eram sempre assim. Pode ser, tem uma probabilidade de. Qual que é a solidez, então, a realidade? Onde está o elétron? Quero ver ele. Não, não tem essa realidade. Existe uma probabilidade. E aí, então, a ideia central, por que o Niels Bohr criou um modelo muito interessante de átomo? Então ele disse assim, olha, na verdade tem o núcleo atômico e o elétron se encontra ao redor do próton numa região onde existe uma probabilidade maior dele se encontrar. Eu nunca sei onde ele vai estar. Se for um elétron só, a coisa fica fácil. Mas se você coloca um segundo elétron, terceiro, complica tudo as interações. Porque a teoria de Bohr, ela só funciona com um átomo de hidrogênio isolado. Depois ela já começa a dar problemas. Mas olha que interessante. Por que ele teve que construir níveis quânticos aqui? Ele falou assim, se esse elétron aqui, que está numa órbita muito precisa, ao redor do átomo, se ele ganhar energia ou perder energia, por que ele só pode ganhar em quantidades e perder em quantidades? Vamos ver se vocês conseguem entender essa resposta. Eu sei, é muito difícil isso. Essa discussão foi muito... Você manja disso, Zé? É?
É muito fácil. Se você encarar que o elétron é uma onda, o que é uma onda num círculo? É muito mais fácil você pensar assim. Cadê minha mola aqui? Onde eu enfiei essa mola aqui? Vai, vamos. Zé, segura aqui, vem, cara. Vamos brincar com a moçada aqui agora. Você vai ver que interessante. Vamos supor que o elétron fosse esse objeto aqui, feito dessa corda. Só que essa corda, ela faz o quê? Ó, ela está oscilando, ó. É uma onda, você está vendo? Vamos fazer assim que fica mais fácil vocês verem. Vamos oscilar em pé. Está vendo uma onda? Essa aqui não é uma onda estacionária, porque uma corda tem 2 pontos, não tá? Agora, pensa, né? Ora, se eu quiser, quantas ondas vocês estão contando aí? Conta para mim. Quantas ondas? Olha, peraí. Quantas ondas? Dá para contar? Aqui tem 2 só, certo? Se eu quiser colocar mais uma onda, e agora? Quantas ondas vocês estão contando aí? Hã? Eu consigo colocar uma onda e meia aqui, ou 2 e meia? É impossível. Tá? Porque a onda não permite isso. Ela é quantizada. Eu só posso colocar quantidades de onda completa. Só posso colocar onda completa aqui. Tá? Ó, se eu abaixo a frequência aqui, eu tenho como onda aumentada, então vocês vão ver que dá 2 ondas só. Se eu aumento a frequência, eu consigo encaixar mais 4. Mais é 4, 5, 6, 7. Sabe? No chão, que é mais fácil de ver. Põe que no ar a gravidade atrapalha. Ó, quantas ondas vocês estão vendo aqui? Ó, e agora? Tem bastante? Hã? Tem bastante, não tem? Agora é muito fácil, Zé. Vamos supor, junta essas 2 pontas. Segura essa ponta aqui. Fecha ela. Fecha, como se fosse o elétron ao redor do átomo em uma órbita circular fechada. Não é uma órbita circular fechada? Não é uma onda o elétron? Então só pode caber números inteiros de onda, não é verdade? É fácil. Por isso que ele não pode estar numa altura. Se ele ganhar se eu dar energia para ele vai aumentar a frequência, não vai? Mas daí, ele não aumenta de forma contínua, ele vai ter que dar um salto para cá e pegar uma órbita mais alta. Porque tem que encaixar mais ondas. Você percebeu? Então ele tem que esticar. E ele tem que dar salto para fazer isso. Porque não tem metade aí, não tem meia onda. Perfeito? Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou ele aumenta a frequência, ou ele estica, ele dá um salto, então ele vai ter que saltar. Então é exatamente isso que o Niels Bohr descobriu, para explicar o que o Max Planck tinha feito. Para explicar por que o Max Planck detectou que a energia só era emitida em pacote, exatamente quando esse elétron que está nesse nível, ele perde energia, o elétron só pode perder uma quantidade específica porque ele tem que encaixar, o comeniônio tem que fechar, tem que acoplar. A gente fala que o comeniônio tem que ser acoplado. O elétron tem que se acoplar numa órbita, de acordo com o comeniônio inteiro. E o comeniônio é número inteiro, não pode ter meia onda. Né? Então, por isso, ele diz assim, um elétron, ó, quando está nesse ponto, se ele perde energia, ele simplesmente salta para um nível anterior. Mas, esse desenho que eu fiz, ele está errado, tecnicamente. Porque, na verdade, ele fala de nível de energia. Se o elétron está num nível de energia e quer passar para o outro nível de energia, ele perde energia e cai para um outro nível. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui eu estou desenhando órbitas reais. Porque, na verdade, a ideia do salto quântico é assim, ó. Como aqui é uma probabilidade e aqui também é uma outra probabilidade, você não está localizando o elétron com precisão. Então, o Niels Bohr diz o seguinte, que quando ele está neste nível e salta para outro nível, o negócio pode acontecer assim, ó. Ele some aqui e pode aparecer em qualquer lugar aqui, ó. Aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui. Sabiam disso? Mas olha outra tese dele. Aí você vai questionar ele. Mas como que o elétron faz isso? Eu quero saber o que acontece com o elétron nesse intervalo, nesse espaço. Quanto tempo ele demora para fazer isso? Quanto tempo? Pergunta para o Niels Bohr isso. Instantâneo. Olha que louco. Instantâneo significa ΔT igual a? Aí o Einstein